gente está imerso atualmente, na sociedade como um todo, num contexto muito de tecnologia, internet, e existe uma percepção muito falha de que a internet ela é uma terra sem leis, né? O Gregório de Matos, ele tecia essas críticas, ele não estava dentro de um contexto de internet, e isso não chegava a trazer tantos impactos quanto traz hoje em dia. Mas hoje em dia, essas críticas, especialmente no ambiente digital, dentro do qual as pessoas encontram, querendo ou não, um certo disfarce e até um campo um pouco mais fértil, né, de anonimato para fazer essas críticas, acaba contribuindo ali para essa percepção de que as pessoas não serão punidas. Então, uma certa sensação de impunidade, que acaba justificando ou não os chamados cancelamentos, né? A partir de comportamentos que os outros não julgam coerentes. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast e a gente está continuando nas análises de obras do Pazzum. Dessa vez, a professora que está com a gente é a professora Geisa. Bem-vinda, Geisa. Obrigada, Sofia. Oi, pessoal. Vamos lá, então? Hoje a gente vai falar, então, de um poema do Gregório de Matos, o Aos Vícios. Beleza. Eu separei até alguns trechos aqui do poema. A gente vai fazer a leitura de alguns trechos também, para auxiliar aí na análise. Então, se a galera quiser acompanhar essa leitura, eu acho bem eficiente. Inclusive, né, é sempre importante dizer que aqui é uma análise, não substitui a leitura da obra. Exato, perfeito. Tem que ler e vem pra cá. Tem que ler, porque a gente vai trabalhar alguns aspectos aqui, mas a gente não vai fazer uma leitura integral. Então, acaba que realmente o estudante, né, precisa acompanhar os trechos que a gente vai ler, mas também fazer a leitura de uma maneira independente. E aí até deixa um incentivo extra. A gente vai fazer uma análise da obra, verifique os pontos que a gente está afirmando aqui, né, que a gente está colocando. Aplicar lá, né? Aplicar dentro da obra. Então, a gente vai falar do Gregório de Matos, né, que ele é ali pouco famoso na literatura pouquíssimo famoso, né? Conhecido ali como Boca do Inferno, né? Não à toa, a obra que eu trouxe pra gente falar um pouquinho sobre isso é Aos Vícios, né? Que é uma obra que ele vai fazer uma sátira ali de um contexto, a partir de uma líria maldizente, ele vai criticar a sociedade da época e vai apontar comportamentos um tanto quanto duvidosos que aquelas pessoas tinham a partir de um tom irônico. Isso é muito comum nele, né? De pegar uma crítica social e aplicar ali na poesia de maneira mais descarada, né? Isso, perfeito. E aí ele faz uma denúncia questionando a ética mesmo, a moral dessas pessoas, enfim, e desafiando essa hipocrisia numa espécie de tentativa de quase que um cancelamento. Palavra que a gente pouco conhece, né? A conexão com os dias de hoje, né? Isso, perfeito. E assim, o que eu acho interessante é porque, às vezes, a gente olha para uma obra, e essa obra, enfim, vem de um contexto do século XVII, por exemplo, e a gente passa a pensar que aquela obra talvez seja uma obra que saiu de moda, tem gente que não gosta... A gente não aplica, né? Isso, que não gosta dessa literatura mais antiga, porque, não faz tanto sentido para a sociedade atual. Engano, né? Porque tem uma profunda relação com diversas questões que a gente enfrenta na sociedade atual. Então, assim, o Gregório de Matos, quando ele faz essas críticas, quando ele critica essa sociedade, quando ele critica esses comportamentos, por assim dizer, ele tá fazendo isso, primeiro, claro que tem toda a questão clássica, afinal, ele se inspira ali numa estrutura que o Dante Alighieri acabou imortalizando, né? Dos tercetos decassílabos, mas ele também traz uma temática que é quase que atemporal, que é essa questão da hipocrisia dos indivíduos. E aí, essa estrutura rigorosa sobre a qual ele escolhe escrever mostra ali um eu lírico que ele não está preocupado só com a forma, mas também com a crítica. E também nem só com a crítica, mas muito com a forma também. Afinal, ele estava criticando as elites, né? Ele ataca para todos os lados de uma maneira bem inteligente, né? Isso. E assim, ele estava tecendo crítica a uma galera, Sofia, que tinha, querendo ou não, um grau de instrução um pouco maior, né? Então, a galera ia pegar a crítica, então. Isso. E assim, a questão da estrutura, dessa estrutura utilizada por ele, é muito interessante porque ele usa esse rigor e o tema, né, enfim, a maneira como ele faz as críticas realmente é algo bem ácido também. Acho que ele se apropria... Ácido é uma boa definição, né? Ele se apropria ali realmente da liberdade de expressão dele
para tecer essas críticas. Aí a gente já entra em alguns universos, né? A gente entra nessa ideia da lógica da liberdade de expressão, da cultura do cancelamento, será que a gente pode realmente dizer tudo? Essa é uma discussão, por exemplo, muito atual nas redes sociais, né? O Gregório de Matos, ele começa o poema, né, aos vícios, dizendo: eu sou aquele, vou ler com vocês, que os passados anos cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos, e bem que os descantei bastantemente, canto segunda vez, na mesma lira, o mesmo assunto em pleito diferente. Então ele está dizendo: eu já fiz essa denúncia, vou fazer de novo, eu já falei sobre isso, vou fazer mais uma vez. Ele era bem, querendo ou não, ele era uma pessoa ali bem, vamos chamar ele de bem decidido, bem determinado, bem ácido. Taxativo. Exato, perfeito. E assim, hoje em dia, a gente encontra na internet principalmente, muitas pessoas que costumam fazer críticas a outras pessoas, sob uma lógica realmente de cultura ali do cancelamento. A gente vai traçar um paralelo disso com a obra porque é pertinente, talvez lá para a prova de redação. É uma maneira de aplicar, né? Isso, é uma forma interessante da gente aplicar, porque assim, a gente está imerso atualmente na sociedade como um todo, num contexto muito de tecnologia, internet, e existe uma percepção muito falha de que a internet ela é uma terra sem leis, né? O Gregório de Matos, ele tecia essas críticas, ele não estava dentro de um contexto de internet, e isso não chegava a trazer tantos impactos quanto traz hoje em dia. Mas hoje em dia, essas críticas, especialmente no ambiente digital, dentro do qual as pessoas encontram, querendo ou não, um certo disfarce e até um campo um pouco mais fértil, né, de anonimato para fazer essas críticas, acaba contribuindo ali para essa percepção de que as pessoas não serão punidas. Então, uma certa sensação de impunidade, que acaba justificando ou não os chamados cancelamentos, né? A partir de comportamentos que os outros não julgam coerentes. Claro que não era o caso aqui, porque o que ele está fazendo é uma denúncia de condutas de fato problemáticas. Mas aí isso é interessante, porque quando a gente pega esse texto, pega essa abordagem mais ácida do Gregório de Matos, aplica a atualidade, pensa no contexto de internet, aí eu consigo lembrar tanto da questão da cultura do cancelamento, quanto de uma música que pode funcionar como repertório sociocultural para a prova de redação, que é uma música que não está lá na matriz de obra dos meninos, mas que, salvo engano, não está, né? Mas que é bem interessante, que é aquela música A Queda, da Glória Groove, né? Que ela começa falando: respeitável público, um show tão maluco essa noite. Ela esteve na matriz do Paz, eu acho que ela apareceu no Paz 3. Eu acho. Mas ela apareceu. Mas não tá no Paz 1, né? Não, tá no Paz 3. E aí ela fala: essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba, quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslizes que eu vou cometer, os amigos que eu vou perder. E ela fala sobre como aquele público vai assistir a queda dela, né? E isso é muito interessante porque quando a gente fala sobre a questão das críticas, do cancelamento, as pessoas estão realmente suscetíveis a receberem essas críticas como aquela elite estava, né? Claro que lá, dentro do contexto do Gregório de Matos, a gente entra de uma maneira um pouco mais profunda no universo político, numa crítica sociopolítica, enfim. Afinal, lá ele vai fazer esse contraste da aparência social, dessa máscara social, com a realidade que está sendo denunciada, que era o fato. Mas o que é a internet hoje em dia, se não esse grande mundo de aparências no qual as pessoas vivem, né? Então ele opõe a virtude e a bondade com essa falta de vigor, com esse medo que as pessoas tinham do castigo. Ele opõe essa pseudo-respeitabilidade daqueles que faziam parte da elite da época, e ele inclusive fala que as pessoas, elas tinham uma mudez
que era uma mudez, um silenciamento, que compactuava com aquele tipo de comportamento. Então, de certa forma... Maria vai com as outras, assim. É, uma lógica de Maria vai com as outras. E a gente pode até pensar, né? Até que ponto, por exemplo, o nosso silêncio não faz com que alguns comportamentos de caráter duvidoso ganhem espaço. Porque a gente tem o silêncio dos bons, né? Faz florescer os maus, de fato. Porque, poxa, a gente tá vendo uma conduta incorreta, a gente tá vendo uma injustiça, perdão. Se a gente não fala sobre isso, será que a gente não tá querendo ou não contribuindo? Fica aceito porque não tem crítica, né? Isso, exato. E aí ele fala, né, que isso acontece porque existe o silêncio desses bons. E é por isso que esses ruins agem assim. Então, querendo ou não, a reflexão... Ele critica todo mundo, né? Ele critica a ação ruim. Gregório de Matos, e critica o bom que não tá fazendo nada. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente não precisa se posicionar diante de determinadas situações, de determinados contextos, né? E assim, basicamente, o que o Gregório de Matos faz nesse trecho em específico, quando ele fala dessa mudez, é o famigerado quem cala consente, por assim dizer. Então, a pessoa está contribuindo, porque ela não está se posicionando. Silenciar toma partido, né? E assim, é uma reflexão pertinente, né? Inclusive no âmbito político, né? De um ano de eleições, é a UNB que gosta dessas coisas mais políticas. Perfeito. Pode puxar. E aí a gente observou por muito tempo um cenário voltado aí especialmente para a juventude, principalmente há cerca de uns 10 anos, mais ou menos, a gente tinha várias notícias saindo, não tão atual, né? Agora talvez o cenário já tenha mudado, é até interessante ir atrás dessas pesquisas, mas de jovens que não se posicionavam politicamente, socialmente, não participavam ou não acreditavam que o protagonismo deles fosse importante. Então, não se colocavam escolhiam se abdicar, né? Isso, escolhiam ficar ali, né? De canto, de silêncio, apenas observando. Então, quando a gente não se mobiliza também, querendo ou não, isso dá margem para essas elites dominantes. Quem se mobiliza ganha espaço. Exato. E aí, às vezes, quem se mobiliza não tem os mesmos princípios, não segue a mesma régua moral que a gente segue, o que a gente acha que de fato é o justo. Então, a gente observa aí que o Gregório de Matos traz essa crítica de uma maneira de fato bem refinada, eu diria. Porque bem inteligente. Eu acho bem inteligente, assim. Porque ele aponta as feridas sociais, né? Ele desafia essas estruturas de poder da época quando ele faz essas críticas. Então, ele poderia até, né, ser ali, enfim, rotulado como louco, como insano, etc. Ganhou essa alcunha de boca do inferno, fez uso dessa... Isso já ajuda muito, né? Lembrar desse nome dele, desse apelido dele, já traz uma boa análise de quem ele foi na literatura. Isso, perfeito. E assim, dentro de um contexto de barroco, que lembrando, sarcasmo, ironia, jogo com as palavras, jogos de palavras, né? O conhecido conceptismo. E ele reflete bastante sobre essa sociedade e faz essa análise dessa forte tensão que existe entre o vício e a virtude, né? E pensar nesse texto é pensar a sociedade. Não só a sociedade da época, mas também a sociedade atual. Uma sugestão nesse sentido, que eu gostaria de deixar, é que sempre que a gente se deparar com um poema como esse, que tem algumas expressões, né, que talvez não sejam tão conhecidas... Uma leitura mais puxada. Isso. Eu preciso, assim... É uma leitura curta, então talvez ela não pareça tão difícil de cara, né, numa primeira análise, mas tem ali umas ordens, né, inversas, tem ali alguns termos que talvez os alunos não tenham contato com os quais os alunos talvez não tenham contato com tanta frequência, então vale esse olhar um pouquinho mais cuidadoso, por assim dizer. E aí, observar que ele faz críticas que são tão atuais que viram, inclusive, frases que a gente fala por aí e são muito comuns. Tem um trecho do poema que ele diz: quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receosos? Ou seja, ele lembra, todo mundo tem o teto de vidro, né? Então, ele está ali questionando realmente essa questão da natureza. Ele diz que a natureza só nos foi dada, que não criou deuses naturais diversos, um só Adão criou, e esse de nada.
todos somos ruins, todos perversos. Só os distingue o vício e a virtude. Então ele vai Nossa, realmente... ainda dá um pezinho ali na filosofia pra puxar os conceitos. Sim, dá pra puxar super os conceitos lá da filosofia. Ainda tem uma mistureba aí a mais, né? Tem toda uma questão de que, tipo assim, às vezes a gente olha para esse poema e a pessoa pensa só na literatura, mas não, né? Não, tem muita coisa pra gente pensar. A interpretação do texto. Sim, e o Paz é essa prova, né? Então, o que é legal? É legal olhar para esse texto, pensar o contexto literário, pensar a questão da estrutura do texto, pensar a questão do sentido, pensar a relação com o contexto social, pensar o significado dos termos, né? A gente tá falando de Paz 1, uma coisa que o Paz 1 gosta de cobrar lá na gramática, por exemplo, a parte de tempos e modos verbais, né? Então, talvez verificar a possibilidade de ter dentro do texto quais são os modos que tem dentro do texto, quais são os tempos que tem. Então, tem modo subjuntivo, tem modo indicativo, tem modo imperativo, quais que são os tempos que tem, o que esses modos e esses tempos dizem para mim sobre o que o Gregório de Matos dizia. Então, fica aí a recomendação da gente sempre fazer essa análise da maneira mais interdisciplinar possível. É, a cara do Paz fazer isso. É justo, porque o Paz, ele é essa prova ele quer isso do estudante. Ele quer esse estudante, né? Acho que eu vou além de que ele quer esse estudante. O estudante que olha para um texto do Gregório de Matos e ele não pensa só nesse contexto da literatura, mas ele pensa a sociedade. Afinal, tanto dentro da prova, quanto lá na prova de redação, né, na prova discursiva de fato, ele vai querer um estudante... Sim, e ele vai querer um estudante crítico, né? Que consegue fazer essas análises, essas interpretações. E interpretação é uma coisa que tem pego muitos estudantes aí. Então, vale a pena ficar atento. E aí fica a nossa análise, né, prof? Perfeito. Muito obrigada, Sofia. Até a próxima oportunidade. Obrigada por esse podcast. No próximo a gente se encontra. Perfeito. Obrigada, estudante. Até o próximo episódio.